Bom dia! Bom dia, queridas! Estamos aqui, graças a Deus, mais um dia. Pela misericórdia do Senhor, pela bondade do Senhor. E é tão bom acordar e nos lembrar que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre e que elas se renovam a cada manhã sobre nós. Quero te dar boas-vindas. Você está chegando agora, já pegou a sua xicrinha? Hoje nós vamos ter um encontro tão gostoso. Você que está me acompanhando nessa série, Marias e Isabéis, Conexões com Propósitos. Meu Deus, como nós temos sido agraciadas com tantas revelações, com tantas chaves de um texto só, tem sido extraídos tantas, mas tantas revelações. Eu quero lembrar da última live que nós fizemos, que foi com a Kênia, do Café e Cafuné, onde ela falou das amigas do céu. Se você estava aqui comigo, você vai se lembrar. Amigas do céu é aquela amiga que você fala, amiga do céu. Você vai contar uma coisa muito boa para ela. Você fala, amiga do céu. Ou você fala, amiga do céu. Se você está triste, se você está passando por uma situação difícil. E é sobre essas conexões com propósitos que nós estamos falando esse mês todo de setembro. Porque amigas do céu, essas verdadeiras, que você pode tanto contar uma conquista, uma vitória, quanto também você pode contar uma derrota, elas permanecem com você, porque elas foram levantadas para estar do seu lado por um propósito. E o texto base dessa série é a vida de Maria e a vida de Isabel. As duas se conectaram em um momento específico, direcionado por Deus. Por isso, houve o cumprimento do propósito na união delas. Na verdade, era uma amizade lotada de propósitos, tanto na vida de uma quanto na vida de outra. E é isso que nós precisamos entender, porque às vezes nós temos conexões, amizades, que parece que só você é que doa, só você é que fala, só você é que encoraja. Eu já tive algumas pessoas assim na minha vida, em que eu tentava me conectar com elas, com o coração delas. Então eu ia até elas, perguntava sobre elas, e aí elas falavam, contavam as histórias, contavam as lutas, contavam as vitórias. E aí, quando eu ia falar de mim, não, então tá, tchau, depois a gente se fala. Mas era sempre assim, não havia um interesse da parte delas de saber como eu estava, como estavam os meus filhos, o que Deus estava fazendo na minha vida naquele momento. Não, nenhum interesse, zero interesse. Então, essas conexões, você não tem que tratar mal, você não tem que, então não serve para mim, eu vou gelar. Não faça isso. Nós temos que tratar a todos bem, com educação, com respeito, mas nem todas serão apontadas para você se aliançar com elas, entende? Porque é uma via de mão dupla mesmo, né? Às vezes você vai ser Maria, às vezes você vai ser Isabel, e é isso que Deus está nos chamando para viver, nessas conexões, nessas amizades. Então, na última live nós tivemos essa
Foi até um poema que a Kênia leu de uma outra amiga nossa, a pastora Adriane, que falava das amigas do céu. Então, se você às vezes está se sentindo sozinha, já se decepcionou tantas vezes com tantas pessoas, amigas, que não eram tão amigas, eu quero te convidar a fazer uma oração hoje, diferente. Ore para que Deus te mande as amigas dele, as amigas que são geradas lá no céu. Porque quando elas chegam para nós, elas chegam com um propósito. Elas não vêm aleatórias. Elas não estão aqui por interesse. Elas não chegam até você porque você representa alguma coisa interessante para elas. Não. Elas chegam até você, direcionadas por Deus. Assim como Maria recebeu essa direção do Espírito Santo. Porque em Lucas 1, se você ainda não leu essa história, leia essa história maravilhosa, cheia de ensinamentos para nós. Depois que o anjo falou com Maria o que aconteceria com ela, depois que o anjo liberou uma palavra sobre ela, que ela era uma mulher agraciada. Gente, nós precisamos entender uma questão aqui sobre Maria, tá? Maria foi a mãe de Jesus, uma mulher agraciada, bendita, como diz a Bíblia. Mas ela não é fonte de graça. Ela não é uma fonte de graça. Ela foi receptora da graça de Deus. É diferente. Ela recebeu a graça de Deus para cumprir aquele propósito. Então ela não é fonte. A única fonte de graça, de vida, de amor, de milagre chama-se Jesus, o Filho de Maria, o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade. Então, Maria era uma mulher bendita, agraciada, ela era temente ao Senhor. Ela não foi escolhida aleatoriamente, Deus tinha um plano, mas Deus olhou o coração dela. Assim como Deus levantou Davi como rei, Davi era o improvável, né, gente? Maria também. E você? Eu sou. Então, nós somos agraciadas por Deus. Nós recebemos essa graça de Deus. E essa graça, nós recebemos ela todo dia. Inclusive aqui agora, para eu falar para vocês, eu precisei da graça do Senhor. Então, entenda, Maria foi uma mulher abençoada por um propósito, escolhida para gerar o Salvador. Mas ela era uma mulher comum como eu e você, assim, né? Tinha as lutas, tinha os desafios, mas o Senhor era com ela por causa do coração dela. Que nós possamos ser essas mulheres também desejosas, íntimas do Senhor, para que Ele possa encontrar em nós um coração disposto a obedecer, como foi o coração de Maria. E naquele momento que eu estava falando, que o anjo falou tudo para ela, ele falou: Isabel, sua prima, está grávida. Ela era estéril, avançada em dias. Ele lançou várias dicas para ela, várias, nem são dicas, mas características da vida de Isabel. Parece meio soltas ali naquele contexto. Mas Jesus faz isso, Deus faz isso. Às vezes você está no meio de uma situação, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí o Espírito Santo sopra assim no seu ouvido: a fulana. Aí começa a falar um pouquinho dela. Então, a gente precisa estar sensíveis à voz do Espírito Santo. E eu não vou parar de falar, que senão a minha amiga não vai nem ter tempo para falar, e eu quero ouvi-la muito. Quem vai estar com a gente hoje é a Aline, do Amor em Casa. O Instagram dela chama Amor em Casa. Mas ela é um amor na vida das amigas também. Não é só em casa, porque eu sei que ela é um amor em casa. Mas ela é um amor na vida das amigas. Eu a conheci em julho, pessoalmente, não a conhecia, só de Instagram. E foi uma coisa muito gostosa, um amor do Senhor, assim, que eu me senti
completamente amada por ela, pelo olhar dela, pelo sorriso dela. Ela é uma fofa. Eu sei que ela já tá por aqui. Aline. Coisa que Aline. Que delícia receber você, meu Deus, que alegria. Aline, cadê você? Bom dia, que alegria estar aqui. Gente, deixa eu achar um filtro aqui, né? Meus filtros mudaram, não sei o que aconteceu com eles. Os meus também. Percebi. Essas novas atualizações do Instagram. Ai, Márcia, Uhum. que delícia estar aqui, que honra estar aqui. É uma Saudade de você. responsabilidade, saudade, né? Uma correria danada. Então, né, Não amiga? quieta. Não quieta, não sossega. Um dia tá no sul, outro dia tá no norte. Uma coisa louca você, meu Deus do céu. Não, foi muito engraçado. Sábado eu cheguei, era mais ou menos umas 5h30 em casa. Eu dormi até domingo, 9 horas da manhã, de tanto cansaço. Das 5h30 da tarde às 9 horas do outro dia, de tanto cansaço. Mas Meu amém, né? Deus, que coisa boa. Bom, tão bom ter você aqui, amiga. Ai, Porque Deus está nos chamando para ser amigas de verdade, né? Amigas do céu. Não sei se você ouviu falando de um poema de uma amiga minha que disse, o poema chama Amiga do Céu. E é tão bom a gente ter essas conexões com propósitos, né? De você, às vezes, estar passando por um momento difícil, aí chega uma mensagem no Instagram, né, Aline? No seu WhatsApp. Eu estava orando por você, Deus me disse isso. Meu amigo do céu! ai, Jesus é lindo, 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 Aline, lindo. E é Aline tão é amiga interessante. do céu. Amém, amém. E é tão interessante, Marcinha, que mesmo quando a gente passa por momentos de tanta dificuldade, a gente imagina que nós não temos essas amigas. Mas quando nós não temos e nós sentimos que não temos, é só clamarmos por elas. Uhum. Porque o prazer de Deus é nos conectar. Se quando a gente pensa que Deus entregou a terra para os filhos, e a terra clama a manifestação dos filhos, você concorda que é interesse muito maior de Deus que os filhos estejam conectados para que eles derramem a glória de Deus nessa terra? Porque a Bíblia também me diz que não é bom que nós andemos só. Quando ele foi enviar os discípulos, ele sempre enviou de 2 a 2, porque se um cai, o outro está lá à disposição para levantá-lo. Uhum. Então, gente, é prazer de Deus, é interesse de Deus, é propósito de Deus que nós estejamos ligados com os amigos de Deus. Só que muitas vezes isso não tem acontecido. E eu ouvindo aqui você falar, eu falei, nossa, como o Senhor é maravilhoso. Porque a palavra que ontem ele ministrou muito forte ao meu coração foi de uma mulher marginalizada, uma Uhum. mulher excluída. Porque é muito gostoso e é muito prazeroso eu imaginar que a graça do Senhor está sobre a minha vida. É muito bom eu me colocar na posição de agraciada e clamar por isso. Pai, transforma o meu coração de pedra, me dá um coração novo, porque lá em Ezequiel 36, ele nos diz que ele transforma, ele tira um coração de pedra e nos traz um coração novo. Então é muito prazeroso você orar, Pai, me tira um coração de pedra, me dá um coração novo e me faz ser essa merecedora da sua graça. E ali a gente vai encontrando essa graça. Mas em determinados momentos da minha vida, eu posso me sentir tão suja, tão inadequada, tão inapropriada, que eu não me sinto digna de nem mesmo chegar na presença do Senhor. E eu creio que muitas mulheres que estão aqui, um dia passaram por essa situação. O acusador, ele vem de uma maneira tão forte que nos tira, que nos traz essa distância. Sendo que o Espírito Santo habita dentro de nós, é impossível quem habita dentro sair. Ele Uhum. habita dentro. Mas é possível eu me distanciar. Uhum. E o que me afasta do Senhor, que me afasta dessa presença do Senhor, é o meu pecado.
E talvez, e aí, junto com o meu pecado, vem o acusador, porque eu permito todas as brechas que ele vem colocar na minha mente. Você não é aceita, você não merece, você não é digna. Só que a palavra me diz totalmente o contrário disso, quando eu vou para a mulher samaritana. Que em Jesus, eu encontro a fonte inesgotável que jorra abundantemente. Quando você citou aí no início da live sobre a fonte, eu falei, meu Deus, como o Senhor é lindo. Porque nós vamos falar sobre a fonte. Então, pensa bem, Márcia, da mulher marginalizada à evangelista. Isso me dá a característica que não existe algo que seja totalmente impossível ou sem poder para o Senhor. Porque diante do propósito dele, diante de um coração quebrantado, tudo é possível. E quando a gente está ali analisando a Bíblia, essa palavra está lá em João 4. E no versículo 4 diz que era necessário Jesus passar por Samaria. E o que significa Samaria? Os samaritanos, eles eram considerados como impuros para os judeus. Então, se aquele povo era um povo impuro, eu fiquei pensando, por que a Bíblia, cada palavra, cada letra na Bíblia tem um significado gigantesco. E muitas vezes nós vamos direto para a promessa, mas deixamos escapar os princípios, porque às vezes é uma única palavra. Mas por que era necessário Jesus passar por ali? Será que não tinha outro caminho? Tinha outro caminho, porque ele já passou ali outras vezes. Mas a Bíblia não menciona em outras vezes que era necessário passar por Samaria. Samaria é um lugar que para os judeus é considerado o lugar do pecado, um lugar imundo, um lugar impuro. E muitas vezes eu me encontro neste lugar. E Jesus não vai medir esforços para vir e me abençoar. Porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com aquela mulher samaritana, mas tem a ver com a manifestação do Senhor. Jesus está à volta e ele está convocando as mulheres. Ele está convocando as pessoas. E quando a gente fala mulher, a gente vê que Jesus literalmente tem levantado mulheres pontuais, as improváveis desse tempo, para se cumprir a palavra, que as coisas de Deus são loucura aos olhos naturais, que ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então, era necessário Jesus passar por Samaria para confundir as coisas loucas. Porque até os discípulos dele, quando viu Jesus conversando com aquela mulher, falou, o que Jesus está conversando com aquela mulher? E aí a gente vê o quão religioso nós somos ainda, arraigados numa letra. E Jesus quebra todo o protocolo. Jesus não é protocolar quando se trata de amor. Aleluia. Ele quebra todo o protocolo. Glória a Deus. E isso traz uma clareza tão grande que, independente de qual a minha situação atual, Jesus tem um propósito na minha vida. Jesus tem um propósito na vida de cada pessoa que está aqui. E aí, continuando no texto, diz que ao meio-dia, aquela mulher foi ao deserto buscar água. Você já teve a oportunidade de estar no deserto, Márcia? Nós sabemos o que significa o deserto. O deserto, eu quero até perguntar aqui, alguém aqui já esteve no deserto? Não tá aparecendo, não sei se está aparecendo nos comentários aqui para mim. Não está aparecendo nos comentários aqui para mim. Vocês já tiveram no deserto? Se não tiveram no deserto, o nosso Nordeste brasileiro parece muito deserto, né? São aquelas dunas. Mas o que acontece no clima do deserto? Ao meio-dia é o sol mais quente, é um sol escaldante, é um sol que mata. Tanto é que na palavra, quando dizia que foi enviado para o deserto, é quase que foi enviado para a morte. Quando Deus mandou quando Abraão mandou Agar para o deserto, ele deu uma centena de morte. Então, o sol de meio-dia no deserto, ele é um sol que te mata. Da mesma forma, o frio no deserto é um frio que te mata.
E ela escolheu um pior momento para ir naquele poço, retirar água. E eu fiquei pensando, será que ela foi naquele poço, naquele momento, porque ela tinha vergonha das outras mulheres? Será que ela se sentia tão inapta? Porque talvez ela andava, Márcia, e as mulheres falavam: ah lá, aquela mulher já teve 5 maridos. Aquela mulher não presta. Ó, cuidado com aquela mulher, porque se ela chegar perto do seu marido, ela vai te roubar o seu marido. Cuidado com ela. E talvez sejam essas acusações que estavam sobre a vida daquela mulher samaritana. Eu fiquei pensando, Deus, por que essa mulher foi lá meio-dia? Será que ela foi atraída por Deus para estar lá ao meio-dia? Ou será que aquilo lá era habitual dela, porque ela ia naquele horário para se esconder, porque naquele horário não tinha ninguém no deserto, ninguém buscando água. E aí para mim fica mais claro que ela ia para se esconder, porque ela disse para Jesus: então me dê dessa água para que eu não precise voltar aqui mais vezes. Então, era habitual dela fazer aquilo. E ela pede para Jesus para dar aquela água. E uma chave poderosa, continuando, depois do versículo 4, que quando Jesus encontrou com aquela mulher, olha o que Jesus disse: me dê um pouco de água. Faz sentido, Márcia, Jesus pedir para aquela mulher água? Faz sentido. Sendo que ele fala depois para ela: eu tenho a água que é inesgotável, que você bebendo dela você nunca mais terá sede. Então, qual que é a chave poderosa? Nossas chaves aqui da Adornadas, eu e você. Qual a chave? Ai, a minha tá aqui não. Qual a chave poderosa que eu recebi nessa palavra? Deus, o que ele vai te pedir é aquilo que está no seu acesso. Porque muitas vezes nós estamos esperando algo acontecer para que nós possamos manifestar a glória do Senhor. Meu Deus. E nós não nos sentimos digna e sempre estamos esperando algo. Deus não vai trabalhar no algo, Deus vai trabalhar naquilo que está nas suas mãos. O que está nas suas mãos? Talvez, Márcio, o que está nas mãos dessas mulheres é um brigadeiro que elas sabem fazer. E não fazem porque não se sente digna nem de fazer aquele brigadeiro, e através daquele brigadeiro outra pessoa será ministrada ao coração. As pessoas imaginam que para manifestar a glória de Deus é necessário abrir uma live ou ir para um púlpito. Não, na verdade, esses são alguns. Mas todos foram convocados ao ID do Senhor. Meu Deus. Jesus vai usar aquilo que está nas suas mãos. E quantas vezes às vezes eu mesma, Márcia, não me senti apta de fazer algo porque eu não tinha algo. E aqui foi uma chave que virou na minha mente. Jesus vai falar sobre aquilo que está nas suas mãos. Jesus vai te pedir aquilo que está em acesso. É nas suas habilidades. Aquela mulher, ela estava no poço pedindo água. E Jesus falou: me dá água. É surreal, gente, não faz sentido. Não faz sentido. As coisas de Deus, elas são realmente loucura. Então, e por que ele pediu água? Porque em Mateus 25, 23 diz: foste fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Se nós não somos fiel no pouco, como seremos dignas do muito? Então, isso aqui é as mulheres que estão aqui, atraídas para este lugar, que vão ouvir agora ao vivo e vão ouvir gravado. Aqui é uma coisa já para você refletir. Quais são as habilidades que estão nas suas mãos? E você está deixando escapar. Esses são os talentos que você tem enterrado. Aline, aqui no meu livro, um dos capítulos tem um tema que é suas habilidades, seus propósitos. E eu falo muito sobre isso, sobre a habilidade que Deus nos deu, é o portal de acesso para o nosso propósito. Eu não sei fazer brigadeiro, por exemplo. Mas, então, como que eu vou
ter acesso ao meu propósito tentando fazer o brigadeiro. Eu não sei, eu não sou muito habilidosa na cozinha, mas eu tenho outras habilidades tão naturais, né? Fluem. Então, é nisso que Deus está nos chamando para fluir naquilo que Ele já nos deu, porque quando Isso. Ele nos fez, Ele não é aleatório igual a nós, né? Não. Ele é perfeito em tudo que faz. Então, quando você que está aqui nessa live foi planejada, o que Deus colocou em você como habilidade, e aí a gente pode falar de tantas coisas, né, Nossa, Aline? não. Tantas coisas. Tem mulheres, gente, tem mulheres que têm um abraço que se fala, não, o que é isso? Eu quero ficar aqui, Habilidade de amar, habilidade de cuidar, de habilidade de servir, falar, habilidade de servir, habilidade, generosidade, que é uma habilidade maior que um coração generoso, isso é uma nossa, habilidade. de receber pessoas, né? Eu acho tão lindo. Tem gente que sabe receber pessoas em casa, ama, é hospitaleira, aquilo é uma coisa muito linda. E, é da, e ela entendendo essa habilidade, valorizando, porque aí às vezes a gente quer a habilidade da outra, e não o Nossa. que está em nós. A gente quer o da outra. E aí você nem flui de um lado, nem flui do outro, porque o dia que você, quando você quiser ser outra pessoa, você não vai ser nem você, nem ela. Não Uau. tem jeito. Então a gente tem que valorizar aquilo que Deus já nos deu. Ele nos deu por um propósito. E aí fica tudo mais tranquilo, mais leve de você fluir. Foi, nossa, que chave poderosa é essa que você nos deu aqui hoje. E essa chave nos traz a ser apta naquilo que Deus me chamou. Então, não existe aquele sentimento de inferioridade, ele não vai mais permear o meu coração. Por que não? Porque você tem habilidades diferentes das minhas, mas todas essas habilidades convergem para Jesus, para a manifestação da glória dele. E uma coisa muito importante que nem tá aqui anotado nada, mas que você falou é que quando eu tento me encaixar no padrão do outro, eu perco quem eu sou em Jesus. Porque eu saio do propósito dele e aí eu me transformo numa cópia. E todas as vezes que é uma cópia, é pesado. E tudo aquilo que Deus faz é leve. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, aflição nós vamos passar. Natural. Só que o que Jesus fala na palavra, tem de bom ânimo. E ele fala, troca o fardo comigo, porque o meu é leve. Então, quer dizer que quando nós estamos carregando pesos, muitas vezes é porque nós vestimos uma capa que não cabe em nós. Da mesma forma que Saul quis entregar a capa para Davi, Davi falou: não, eu não quero essa armadura, porque ela não serve em mim. Davi sabia quem ele era. E essa mulher samaritana, ela perdeu tanta identidade dela que ela não se sentia digna nem de colocar uma capa alheia. Tanto é que a gente vê que ela era escondida. E eu creio aqui, Márcia, que tem mulheres que estão escondidas. Escondidas dentro de suas dores. Escondidas atrás de um passado que vem como uma acusação. E o passado, quando a gente encontra a nova vida em Cristo, eis que tudo se fez novo. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. O que ele disse para aquela mulher que ia ser apedrejada? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Mas o que Deus está te chamando neste momento é a observar as suas habilidades, a entender que o seu pecado, ele te afasta do Senhor quando você permanece nele, mas diante de um coração quebrantado. Ele transforma uma mulher excluída numa evangelizadora. E aquela mulher, se ela está ali na palavra, é porque ela reflete algo que está em mim, algo que está em você. Porque toda a Bíblia tem a ver conosco. A Bíblia foi escrita para revelar a nossa vida e como um manual de instrução da qual nós devemos usá-lo para guiar os nossos dias. Então aquela mulher sou eu, aquela mulher é você, em vários momentos da nossa vida. E aquela mulher experimentou dores insuportáveis. Ela conheceu a dor da rejeição. Ela conheceu a dor de 5 camas diferentes.
Ela conheceu a dor de não ser reconhecida. Mesmo estando com o homem não achou digna de entregar o nome dele para ela. Olha o quanto isso é doloroso. Totalmente marginalizada mesmo, né? Isso na nossa época, a gente falando do nosso tempo, o quanto isso é dolorido. E a gente falando lá naquela época. Se hoje ela é uma mulher inapropriada, naquela época ela era muito mais inapropriada. Então, Jesus está aqui neste momento nos abraçando. Não tem como falar das amigas de Jesus sem falar do abraço de Jesus. Porque às vezes você está se sentindo inapta para ter as amigas de Jesus. Mas o próprio Jesus fala: minha filha, você foi escolhida por mim. E aqui, quantas pessoas se sentem assim, rejeitadas? Quantas pessoas não se sentem aptas? Quantas pessoas falam: o que eu mais queria nesse momento era um abraço de uma amiga? Mas Jesus está aqui e Ele está falando: eu transformo a sua história. Eu sou capaz de transformar maldição em bênção. O seu passado, ele não te define, mas o que te define é um coração quebrantado e disponível e disposto. Aí o que ele disse para aquela mulher? Vai. Ele fala aqui no final, né? Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão. Porque aí aquela mulher queria entender como que eu posso te adorar. E Deus falou: não. Vai ter um tempo que você não vai me adorar nem aqui, nem em Jerusalém. Jesus estava falando do tempo que ele ia voltar e entregar para nós o Espírito Santo. E aqui ele fala: são estes os adoradores que o Pai procura. Está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí Deus estava falando para a mulher, Jesus estava falando para aquela mulher que Deus enviaria para nós um consolador, que Jesus ia voltar para o Pai e o consolo ia estar conosco. E que a história dela não define a trajetória final. A história dela não define o destino final. Porque quando Jesus entra no nosso caminho, tudo é transformado. Quando Jesus entra na nossa vida, aí ele inclui as mulheres que são amigas do Senhor. Aí ele transforma a maldição em bênção. E aqui eu vejo o quanto tudo tem um propósito ligado ao céu. Essa mulher, ela foi excluída para mostrar para mim e para você que independente se nós formos ou não excluídos, Jesus tem uma história para nós. E tudo aquilo que ele faz é bom, perfeito e agradável. Ele já escreveu, Deus escreveu no livro da vida tudo a nosso respeito. Todos os dias da nossa vida estão escritos neste livro. Se todos os dias estão escritos neste livro, por que que muitas vezes eu não vivo isso? Talvez porque eu estou tão presa nas minhas dores do passado que eu não me permito viver o novo de Deus. Mas hoje Deus está chamando as mulheres para um novo tempo na presença dEle. Ele transforma toda a nossa história. Deus encontrou em Maria um coração quebrantado. A graça de Deus desceu sobre aquela mulher. Isabel, num tempo avançado, achou graça diante de Deus. Eu, Aline Coelho, achei graça diante de Deus. Porque dentro de mim o sentimento era de inapta, inadequada, sem merecimento. E aí eu continuo entendendo, realmente não tem nada a ver com o meu merecimento, mas tem a ver com o favor e com a graça do Senhor através de um coração disponível. E quem é que hoje tem um coração disponível para falar: Senhor, o meu passado não me define, as minhas insuficiências não me definem, mas eu estou disposta a querer um coração novo que vem do Senhor. Até um coração, e aí a gente fala de coração, sempre coração quebrantado, coração disponível.
Mas então por que que lá em Ezequiel diz que Deus trocaria um coração de pedra? Então até as pessoas que estão aqui e que possam sentir que o seu coração é de pedra, que nós que trabalhamos com mulheres, a gente sempre ouve isso. Ah, mas meu coração é tão duro, Aline. Eu queria ter um coração mais quebrantado, mas eu encontrei em mim um coração duro, um coração amargurado. Eu falo, gente, mas que lindo isso, porque você já manifestou o querer, o realizar é do Senhor. E lá ele diz em Ezequiel que ele vai te dar esse coração. Então, independente até de como esteja o coração das pessoas aqui nessa live, que eu falo que isso nem é uma live, e eu venho com tanto temor, Márcia, que é uma ministração, é como se a gente estivesse subindo num púlpito, e uma ministração com temor ao Senhor, para falar para essas pessoas que estão aqui. Independente de como você esteja, o Senhor tem um propósito maravilhoso. E dentro da sua história, Ele vai transformar maldição em bênção. Ele está aqui. Por que que... E aí, a maldição em bênção é para realmente confundir aqueles que te julgaram. Confundiram aqueles que falaram que você não merecia. Confundiram aqueles que falaram que você não ia dar conta. Confundiram aqueles que sempre te subjugaram. Mas a graça do Senhor está sobre a sua vida. A graça do Senhor está sobre a vida daquelas pessoas que foram atraídas para este lugar. Porque onde está também a nossa dor, está também o propósito. Porque através da dor eu me torno apta. Através da dor eu sou curada. Em Jesus eu recebo a cura. E curada, eu estou apta a curar outras pessoas. Por que que um coração ferido tende a ferir? Porque não houve a cura. Mas um coração ferido sabe a dor de um outro coração ferido. E ele curado, ele cura esse outro coração ferido. E aqui eu posso ser grata. E aqui é outra chave que transformou a minha vida. Na minha dor foi manifesto o poder de Jesus. E na minha dor eu agradeci, porque foi ela que me trouxe até aqui. Claro que hoje, estando até aqui, eu não sabia disso quando estava doendo. Sim. Só que foram dores no passado. Eu aprendi com aquela primeira dor. Agora, todas as outras dores que eu tenho, eu começo a agradecer, porque eu sei que Deus tem propósito em todas elas. E quando eu começo a agradecer as minhas dores, olha isso, quando eu começo a agradecer as minhas dores, eu aprendo mais rápido a passar pelo processo. Todos nós vamos passar pelo processo. Todos nós vamos buscar água no poço meio-dia. E a água no poço ao meio-dia me faz ter um encontro com Jesus. E muitas vezes nós não queremos passar pelo processo, nós não queremos ir buscar água no poço ao meio-dia, e nós também não experimentamos viver um encontro com Jesus. E como que torna esse processo menos dolorido? Agradecendo no caminho. Eu vou no caminho agradecendo. Isso me faz lembrar o dia que eu fui de Araguari para Praia Grande, que eu recebi a notícia que meu pai tinha sofrido um AVC e minha mãe estava lá sozinha com ele no hospital e as coisas não estavam fluindo. Eu entrei, recebi a notícia, chorei. Entrei no carro, imediatamente entrei no carro e fui agradecendo, porque eu sabia que o Senhor tinha propósito em tudo aquilo, independente de qual seria a finalização. Como que você acha que foi o processo? Menos dolorido. Então, a forma com que eu vejo a situação, ela tem poder de mudar as circunstâncias, porque eu consigo ver Jesus em todo o tempo. E aí eu pergunto, pai, aonde eu posso aprender com isso? O que que eu preciso aprender com isso? Porque muitas vezes a gente coloca a culpa em Satanás. Ah, aquela mulher, ela teve 5 maridos porque ela foi tentada por Satanás. Tudo bem que pode ter sido, só que sempre houve a permissão de Deus. Quando Saul teve uma palavra lá em 1 Samuel que fala que Deus permitiu que o espírito imundo entrasse em Saul. Então, gente, até Satanás para agir na minha vida, ele precisa de permissão de Deus.
E aí eu tenho outro fato terrível que aconteceu há quase 3 semanas atrás. Entraram na nossa empresa, fizeram assim um limpa e roubaram as peças que faz o caminhão andar. E essas peças são caríssimas, caríssimas. Cada uma custa em média de 15 mil reais cada. Ele roubou de todos os que estavam lá. Tanto é que tem caminhão que está parado até hoje, porque a fábrica não tem a peça para entregar. E naquele momento, você concorda que é um momento de dor? Uhum. Quando toca no bolso, aí também é uma dor muito forte. E são muitas famílias que dependem daquele trabalho. Eu vi aquilo tudo quebrado. Nossa, o Reimar, ele ficou com a boca branca de nervoso. A hora que ele viu aquilo tudo daquele jeito. E eu falei, Jesus, o que o senhor faria neste momento? Jesus me fez olhar para a cruz e falar, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. E a partir daquele momento, eu comecei a orar por aqueles homens. Talvez aquele processo de dor foi para que eu mesmo pudesse aprender a amar independente das circunstâncias. Porque Deus derramou sobre mim amor sobre a vida desses homens. Eu não sei quem são. Provavelmente eles sabem muito. Eles sabiam detalhes, onde estava detalhes dentro da empresa. Então é alguém que conhece a empresa. E isso poderia aumentar ainda mais a nossa raiva. Pensar, poxa, o cara está aqui dentro, o sustento está aqui dentro, e mesmo assim ele vem e faz uma coisa dessa. Uhum. Em 11 anos que nós estamos nesse mesmo lugar, nunca aconteceu. E ali eu poderia, aí a raiz, olha qual a raiz que você tem guardado dentro do seu coração. A raiz de dor, a raiz de amargura ou a raiz de amor. E eu entendi que naquele momento, se eu agradecesse, o processo ia ser menos dolorido. E Deus tem acrescentado paz, o caminhão está parado. A gente não sabe como vai vir a provisão, mas nós cremos que a nossa provisão vai vir do Senhor. E no final do mês, eu sei que Deus é um Deus de milagre. E mesmo se não vier a provisão necessária, no momento vem, porque nós não vivemos daquilo que é natural, mas daquilo que é sobrenatural. E por que eu estou te falando tudo isso? Para que você tenha plena convicção que a sua história não te define. Que é necessário ir no deserto. Porque lá você vai ter um encontro com Jesus. E Jesus sempre vai te pedir aquilo que já está nas suas mãos, nunca aquilo que ainda não está. Então, da maneira que você está hoje, é o que você precisa. Não é nem o que você precisa, é o suficiente. O que está nas suas mãos é suficiente para que você manifeste a glória do Senhor. E para que você beba dessa água. E Ele está nos entregando a água para que nós nunca mais tenhamos sede. Essa água está ao meu, ao seu e ao acesso de todos aqueles que querem beber. E aquela mulher, mesmo se sentindo inapta, porque ela diz, como que o Senhor, como você, como o Senhor está falando comigo? Como um judeu está falando com a samaritana? E uma samaritana que já teve 5 maridos. Ele falou, não, mas eu quero te entregar de uma água que você nunca mais terá sede. E ela falou, então me dá dessa água. Me dá dessa água. E eu sinto essa água sendo jorrada do céu sobre as nossas vidas. Amém. É uma água que lava, uma água que limpa, uma água que purifica. E é uma água que está lavando toda dor. Uma água que está lavando toda vergonha. Uma água que está lavando todo o pecado. Uma água que está lavando todo o coração que se sente inapto. Uma água que está lavando toda a palavra maldita que foi lançada sobre as nossas vidas. Uma água que está realmente nos purificando. E através dessa água, nós seremos cheias. E através de nós, quando essa água que derramou sobre nós, através de nós ela fluirá. E se cumprirá Ezequiel 47. Através de nós, rios de águas vivas fluirão. Porque a terra clama por essa água, Márcia. A terra está clamando. Deus pode descer aqui a qualquer momento e fazer tudo. Mas Ele não vai descer, porque Ele entregou a terra aos filhos. No tempo certo. Quando os reinos estiverem estabelecidos, Ele vai mandar o seu Filho Jesus para nos buscar.
Então, gente, para que nós possamos viver o encontro de Jesus, a volta de Jesus, nós precisamos apressar a manifestação do reino nessa terra. E Deus precisa apenas daquilo que já está na sua mão, para que nós apreciemos a volta de Jesus. Meu Deus, nossa, quanta coisa, isso não estava nada aqui. E aí eu venho aqui para a palavra agora, Pai, o que está na minha mão e às vezes eu nem estou vendo e eu estou retardando a volta de Jesus. Porque Jesus vai voltar quando os reinos estiverem instituídos. Porque ele vai voltar para buscar os reinos. Ele não vai voltar para buscar império. Império é aquilo que é meu. Reino é aquilo que é nosso. E nós estamos para construir tudo aquilo que é nosso. Juntos. Então nós estamos aqui juntas. Não sei quantas pessoas estão aqui, eu não consigo ver comentário. Eu creio que tudo tudo aqui. Hã? Nossa, você não tá vendo nenhum comentário? Uhum. É mesmo. Eles estão ativados. Nós temos 133 pessoas. Não consigo ver nada. Mas amém. Amém. E então, essas pessoas que estão aqui, vocês foram atraídas para este lugar. Não pense que vocês estão numa live. Não pense. Não pensem que você parou aqui porque você estava passando no Instagram ou porque você veio, que você gosta da Márcia, que você gosta da Aline. Não, porque não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver com Jesus te atrair para este lugar para te trazer um posicionamento. O posicionamento é você foi lavada, limpada, purificada. Tudo que você está nas mãos é suficiente. Mesmo que você tenha um coração de pedra, o Senhor está te entregando um coração novo. E a terra está clamando a manifestação daquelas pessoas que Deus trouxe para este lugar. E diante de tudo isso, não pergunte como. Não pergunte como. Porque o como é quem nos paralisa, porque o como me chama para mim. Como que eu vou fazer? O como é de Deus. O como é apenas se permitir. Entra no processo. Entra neste barco. Coloque o seu pé. E Deus vai te mostrar o próximo passo. Eu não sei qual as habilidades, mas é que todas nós... Deus, ele não faz nada sem um propósito. Gente, Deus é totalmente intencional. E é tão engraçado como uma palavra que a gente vê totalmente em tudo que Deus faz. Gente, me dê um pouco de água. Se Deus não é intencional, eu não estou entendendo. Ele é totalmente intencional. Me dê um pouco de água para uma mulher samaritana. Jesus, dá um pouco de água. Gente, ele é o dono da água. Ele é a própria água viva. Ele pediu água. E uma água que daqui meia hora tem sede novamente. Ele pediu para aquela mulher. Então, ele vai fazer tudo para você. Diante daquilo que você fala, Pai, eu quero. Então, que neste momento, a oração que eu faço é, Pai, toque nos corações. Porque tudo aquilo que nós falamos não tem nenhuma condição, mas nenhuma condição de trazer transformação a ninguém. Nada. Porque nós somos totalmente, realmente insuficientes. Nós não temos poder nenhum, porque homem nenhum pode mudar um homem. Mas o Espírito Santo é quem traz o constrangimento e é quem traz também a clareza. É quem traz a revelação. Então, que essa palavra seja revelada aos corações. Que essa palavra queime nos corações e que essas mulheres tenham a convicção que elas foram criadas por um propósito específico. Que Deus já entregou, Deus não vai entregar, Deus já entregou tudo aquilo que é necessário para que eu manifeste a glória dele, para que eu viva a glória dele. E que se nós estamos aqui, é porque Deus derramou o favor dele sobre nós. Se não fosse a graça e o favor de Deus, nós não estaríamos aqui. Porque sem a graça e sem o favor, nós não sobreviveríamos. De todos os poderes do mundo, de todas as conexões, de todas as influências, não existe nada que supere a graça de Deus.
Então, nada vale sem a graça. Então, se você está aqui, você foi agraciada. Eu sinto que nós somos agraciadas, porque habita dentro de nós o Espírito Santo. Que graça maior que essa? É muito. Eu falo louco. As coisas de Deus é loucura mesmo. Não tem base um negócio desse. Como que o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, me fez a imagem e semelhança dele. E dentro de mim habita o Espírito Santo, aquele que sabe todas as coisas, aquele que sonda os corações, aquele que vê todas as coisas, e ele me guia em todos os momentos. Basta eu clamar. Porque assim, ele está aqui dentro de mim. Só que muitas vezes eu clamo fora. Com os meus desesperos. E nesse momento, Márcia, nesse momento poderia estar desesperada. Motivos teria para isso. Motivos tenho para isso. Mas eu decido olhar para dentro. E falo, Espírito Santo, me dê estratégia. Me mostre o próximo passo. E me leve ao caminho ao qual eu pisarei o meu pé e aquela terra será minha por herança. E aí ele vai revelando. Uma outra chave poderosa é, na sua oração, declare a palavra. Porque Deus diz que eu não sou homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando eu declaro a palavra, eu cumpro um princípio de Deus para a minha vida. E eu busco nele. E ali eu entendo em Salmos 8, 5, 6 que Deus me entregou poder, glória e honra nele para manifestar e instituir o reino nessa terra. Isso muda o meu estado mental. Por que muda o meu estado mental? Nós temos aqui uma trilha neural. Desde o ventre da nossa mãe, desde o ventre, essa trilha neural, ela está sendo constituída. Então, a minha história pode ser totalmente diferente daquilo que Deus fez para mim através das experiências de vidas que eu tive. Talvez eu tive pais que me rejeitaram. Talvez eu nasci num meio onde os meus pais eram traficantes. Onde meu pai e minha mãe, ele era ladrão, ele era assassino. E isso pode sim ter me trazido até aqui numa história de eu me sentindo insuficiente e inapta. Mas Deus muda quando eu declaro a palavra dele. Quando eu declaro a palavra dele, porque a palavra dele que é a verdade sobre a minha vida. Não são as minhas experiências que me trouxeram até aqui. Porque as minhas experiências que me trouxeram até aqui são avaliadas pelas dores do passado que os meus pais, os meus avós, os meus líderes religiosos enfrentaram. Mas a verdade que tem ao meu respeito está nessa palavra. Nessa palavra. Então, para finalizar, independente literalmente de como você esteja, a palavra de Deus é viva e eficaz para mudar a sua trilha neural a partir do momento que você declara ela sobre a sua vida. E quando você declara, a palavra não volta vazia, ela cumpre o propósito a qual ela foi destinada. E diante dela, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, para mim, viver a mulher de Provérbios 31 é natural. Porque eu declaro ela sobre a minha vida. Simples assim. É natural. E isso é para mim, para você e para todas aquelas que têm essa clareza. Essa clareza não pode vir daquilo que eu falo, mas daquilo que o Espírito Santo ministra. Então, que essas mulheres saiam dessa live com o coração cheio da presença do Senhor, transbordantes da presença dele. E a minha oração após a live vou estar indo para a empresa agora, e no meu caminho Pai, quais são as habilidades que muitas vezes, porque as minhas dores são intensas e elas fecham o meu coração e os meus olhos para ver aquilo que já está ao meu acesso e eu não estou utilizando. Porque eu quero, sim, que Jesus volte logo. Eu quero, sim. E eu quero que ter parte nesse reino. Eu não busco apenas salvação. Porque eu já reconheci Jesus como o único suficiente Salvador. Mas eu quero viver e governar nesse reino.
E aí depende daquilo que nós decidimos. Então, que cada uma aqui decida governar no reino dos céus, governar na eternidade ao lado de Jesus. Amém. Amém. Meu Deus do céu. Aline, eu preciso te falar uma coisa. Nós já fizemos lives algumas vezes, né? Mas eu não sabia disso aí que tinha acontecido com você há algumas semanas atrás. E eu sei o quanto isso é sério. E tem um poder desestabilizador muito grande, né? Porque envolve valores altos, envolve a sua empresa, a rotina dela depende de tudo isso que aconteceu, enfim. Seus funcionários, são famílias, enfim. É muito sério, é muito complexo tudo isso que aconteceu, né? Mas eu nunca te vi com tanta unção para falar. Amém. Amém. Nunca. E me lembro daquele versículo, né? Quando nós estamos fracas, é que somos fortes. Amém. Porque o poder dele se aperfeiçoa é na nossa fraqueza. E eu posso imaginar o quão forte foi esse golpe. E talvez tenha deixado vocês tão enfraquecidos, né? Emocionalmente, mentalmente. É muita responsabilidade. Então, eu quero dizer para você que o poder dele está se aperfeiçoando aqui agora, nesse momento que você teve com a gente, porque o que você derramou aqui sobre nós foi algo tão poderoso, tão forte, partindo de um coração que humanamente está bem fraco, né? Que humanamente, como você disse, eu podia estar chorando aqui, eu nem tinha força suficiente, porque realmente tudo que aconteceu com você é sério, mas você escolheu a melhor parte. Amém. Você escolheu se encontrar com Jesus no poço. Meio-dia. Meio-dia. Sol escaldante, correndo risco até de morrer, porque o sol do deserto mata, como você disse muito bem. O frio também mata do deserto, né? Mas você sabe, Aline, que Jesus está no poço. E que esse encontro, ele é capaz de transformar alguém improvável, uma situação completamente devastadora, instantaneamente para uma situação de alívio, de provisão, e é isso que eu declaro sobre a sua vida, Aline, porque o que você derramou sobre nós aqui agora foi algo muito poderoso e você não olhou para a sua situação. Você simplesmente se lançou na fonte. Amém. E por isso, jorrou tanta água do seu interior, tantos rios do seu interior. E eu só posso louvar a Deus pela sua vida e pela sua disposição. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada. Que o Senhor te surpreenda. Ele é um Deus surpreendente. Continue confiando que a provisão vai chegar. Amém. Tá? Eu recebi. Eu amo você. Jesus. E assim, eu me sinto lisonjeada. Eu me sinto agraciada por Deus pela oportunidade de estar aqui. Uma mulher que eu admiro, uma mulher que respeito, uma mulher linda, uma mulher simples, uma mulher humilde. Quando eu falo linda, gente, é por dentro e por fora, gente, porque pensa numa mulher chique. Eu tenho que falar. Chegar perto da Márcia e falava assim, meu Deus. Não, e era tão engraçado, porque ela é tão sofisticada, ela é tão chique, numa simplicidade sem... Gente, é muito engraçado. É só Jesus que faz isso. Uma mulher totalmente sofisticada, ser a mulher mais simples do planeta. E eu falava assim, Ellen, como que eu vou ficar perto dela, Ellen? Ela é chique demais, Ellen, olha lá. E eu ficava assim, olha lá como que ela conversa. E eu, Márcia, olha aqui você conversando. E a mais doida falava pra ela, Márcia, você é chique demais. Sabe que o menino babão, quando chega perto... Vamos lá, o menino babão, quando chega perto do artista que ele é fã, ele fica assim, meu Deus, meu Deus. E eu ficava assim, Márcia, mas você é chique demais. Nossa, mas olha como ela pega na taça. Olha o quanto ela é fina, olha o quanto ela é delicada. Eu falei, ô Ellen, eu vou ficar perto, porque você sabe que a gente pega, né, isso. E eu quero isso pra minha vida, eu quero ficar mais perto da Márcia.
Eu quero essa doçura, meu Deus. Oh, meu Deus do céu, Aline, você é uma poderosa em Deus. Você é linda demais. Amém. Obrigada por Amém. essas palavras aí. É Gente, tudo um olha, exagero, tá, minha gente? Não é... mentira, não é exagero. Eu sou sortuda, pode falar. Eu sou queridinha do papai. Eu conheço a Márcia Barros ao vivo. Ao vivo. Eu tenho o WhatsApp dela, tá? Beijinho no ombro. Amiga. E é uma responsabilidade muito grande estar aqui. Eu falei, Jesus, eu sei que eu não tenho nada para oferecer. Ou nada, nada. Eu falei para Márcia, e quando ontem eu estava orando, eu falei, pai, eu não tenho nada para oferecer. E hoje, a hora que Deus me acordou mais cedo, eu falei, pai, muito obrigada, porque eu continuo não tendo nada para oferecer. Porque o dia que eu tiver algo para oferecer, tá errado. O dia que eu tiver algo para oferecer, tá errado. Porque, na verdade, a palavra diz que quanto mais nós morremos, mais Cristo vive em nós. Então, que nós possamos desejosamente querer morrer cada dia mais. A gente está vivendo num mundo onde cada dia mais as pessoas querem nascer, né? Uhum. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não estou falando que eu não quero, não, gente. Também quero desfrutar disso. Mas eu estou falando para morrer em mim. Eu quero morrer para mim. Porque quanto mais morta eu estou, mais Jesus nasce. Então, quanto mais você pensa que você não tem capacidade, melhor é o solo para Jesus trabalhar. Então, eu realmente não tenho nenhum tipo de capacidade para estar aqui. Nenhuma. Falei, Deus, de mim Aline, não pode ser nada bom, mas opera através de mim. Aline, você tem que acreditar em mim. Hoje foi diferente. Amém. A unção que você está carregando aí está muito forte aqui. Glória a Deus por isso. Amém. 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 Aleluia. Gente, vamos. Bora! Tá difícil aqui o negócio. Não, vou começar a chorar. Eu não sei nem como é que termina essa live. Mas obrigada, minha amiga. Você hoje arrebentou. Arrebentou comigo aqui, ó. Nossa! Amém. E essa unção que você carrega e liberou sobre nós, eu tenho certeza que ela quebrou julgos. Amém. Tenho certeza que ela quebrou julgos. Amém. Porque você abriu portais assim para nós que talvez muitas nunca pensaram que pudessem atravessar. E você foi esse canal de Deus. Sem dúvida eu falo isso, sem dúvida. Você precisa acreditar em mim, que há um poder sobre você, que Deus te escolheu assim, te pegou porque você não tinha nada. Amém. Continua assim, sem nada, tá? Amém. Glória a Jesus por isso. Amo você, muito obrigada. Meninas, Agradeço. pega Ora essas pra mim pra eu palavras, ir embora? pega essas chaves e Ora vambora. pra eu ir embora, porque parece que eu não dou conta de sair sem orar. Então, ora pra eu ir embora, pra eu ir trabalhar. Aleluia. Ai, Jesus, nós te amamos sobre todas as coisas, Pai. Obrigado porque o Senhor está lá, no poço, ao meio-dia, Pai. Obrigada. Obrigada porque podemos entrar na Tua presença como estamos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor olha o nosso estar na nossa inabilidade, Senhor, na nossa falta de qualificação, Pai. Mas o Senhor é quem vê e transforma tudo. Transforma o choro em lágrimas, Senhor. Transforma a morte em vida. O Senhor faz isso conosco essa manhã. Que cada uma dessas mulheres que estão aqui, Senhor, sejam encontradas pelo poder transformador das Tuas águas, dos Teus rios que fluem, que jorram da cidade de Deus. Pai, encontra-nos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, como mulheres que não têm nada, Pai. Como mulheres que não sabem nada, Senhor. Mas que têm tudo que é o Senhor. Que sabem que no Senhor podemos encontrar a sabedoria que vem do alto. Porque o Senhor é o dono de todo saber. Nós te amamos, Senhor, acima de todas as coisas. Te amamos, te adoramos, te desejamos, Senhor.
Essa é a nossa oração agora, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninos do céu. A Aline até já se foi. Deus abençoe vocês. Deus guarde a vida, o coração, a mente de vocês. E creiam mesmo que o Senhor está no poço, nos esperando. Vamos lá. Mesmo que esteja o sol escaldante, meio-dia, mesmo que o nosso passado nos condene, vamos nos encontrar com aquele que pode transformar a nossa vida. Tá bom? Receba o meu beijo, um grande abraço.